Estamos dando início a mais um encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, presidência de honra de Jorge Andréa, e na companhia de todos os mentores, os grandes colaboradores que trouxeram o ICEB até onde está e vão continuar a nos ajudar para mantê-lo em sua continuidade. E é nesse momento e sob a tua luz, mestre, com este propósito, que nós, pequeninos corações, dirigimos-nos ao teu agora, de onde sempre vertem como agora estás fazendo verter, por sobre todos nós, por sobre toda a humanidade, as bênçãos do teu amor, da tua resiliência, da tua resignação, da tua força, mestre. Ampara todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações, como, aliás, tu nos anunciaste há 2 milênios. Mas, em especial, Jesus, faz agora descer por sobre o ICEB, por sobre seus mentores e por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência aqui estamos, para estudar o teu Evangelho e a doutrina codificada pelo nosso querido codificador, o luminar Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nosso amado codificador Allan Kardec. Neste propósito, neste momento, Jesus, nós, ao te agradecermos as bênçãos de aqui estarmos na condição em que estamos, nós te rogamos, faz também descer a tua luz, a tua vibração por sobre a mente e o coração de nosso querido irmão, companheiro e amigo, Adílio Jorge Marques, que aqui vem mais uma vez ao ICEB para trazer o contributo de suas pesquisas, de seus estudos. Graças todos nós te damos, ó Jesus, hoje e sempre sob o olhar de nosso Pai. Graças a Ele, graças a Deus. Bem, então estamos aqui com Adílio Jorge Marques. Adílio é professor universitário, bacharel e licenciado em Física, bacharel em História, bacharel em Filosofia, mestre em Astrofísica Estelar pelo Observatório Nacional, é doutor em História e Epistemologia das Ciências, pós-doutor em História das Ciências no Brasil. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Tecnologias e Linguagens. É membro do Kairos, equipe internacional de líderes educacionais e de outros grupos de pesquisa. Autor, dentre outros muitos livros e artigos, de O Professor do Jovem Imperador, Galileu na Sala de Aula, Introdução às Bases Filosóficas da Física, uma abordagem histórica, Outras Etiópias e Iluminismo no Mundo Luso-Brasileiro. O nosso Adílio Jorge Marques hoje vem nos falar sobre sombra e luz no plano físico e moral. Somos todos ouvidos, Adílio. Obrigado, obrigado, professora Nádia, obrigado a todos, obrigado ao ICEB. É sempre uma honra, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui trocando ideias, compartilhando as minhas leituras, né, podendo também aprender, como eu aprendo sempre, não só com os demais irmãos e irmãs que vêm aqui ao ICEB, mas com a oportunidade de poder também conversar sobre algum assunto. Então, hoje, a nossa proposta é falar justamente desse título, Sombra e Luz no Plano Físico e Moral, que dá uma abertura, obviamente a gente não vai esgotar o assunto, mas dá uma abertura para várias discussões, inclusive a gente fala bastante dessas palavras no cotidiano, a gente fala sempre, né, de luz, pedimos luz, a gente fala, obviamente, falamos das sombras também, evidentemente, né, de moral. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho, tanto nesse plano, quanto o que representa, no sentido mais abstrato e espírita, essa frase, vamos dizer assim, que é praticamente uma frase, o título. Então, esse aqui é o objetivo básico de hoje. Claro que existe uma questão de uma dualidade entre essas palavras, né? E também quando a gente fala de plano físico e moral, sombra e luz,
essa dualidade que reflete um pouco da dualidade da nossa manifestação no plano terrestre, né? Das nossas incertezas, nossos erros e da nossa eterna caminhada por um objetivo, né, de sermos espíritos melhores depois de muitas encarnações. Então, se o nosso querido Carlos puder botar a nossa apresentação, eu agradeço, só para mostrar aqui o título, né? E no próximo, como eu disse, agradecendo a ICEB a oportunidade, e eu já coloco no próximo objetivo, que de uma certa maneira eu já coloquei aqui, né, nessa minha introdução, que é justamente falar desses aspectos, é claro, mas aí também a gente pegando o caminhar, né, da codificação do Espiritismo dentro desse tema, vamos dizer assim. Bom, no próximo slide, a gente já, para que possamos ir direto ao assunto, eu vou começar pela parte física, vamos dizer assim, de baixo para cima. Vamos começar do que, enquanto encarnados, a gente percebe de maneira mais direta, justamente o que é sombra, o que é luz, né? Ou vice-versa. Então, toda vez, tem até um esqueminha aqui embaixo, toda vez que você tem uma fonte de luz qualquer, pode ser até o sol, né? Uma fonte extensa, uma lâmpada, uma fonte pontual que emite luz, você tem ali uma radiação, que a gente chama na física de fótons que são emitidos, né? Fótons são partículas de energia, que iluminam, vamos dizer assim, trazem luz, como até o iluminismo da filosofia falava, né? Trazer luz àquilo que não se conhece, as trevas, etc. Ou seja, você ilumina uma determinada região do espaço. Tá? A sombra, como a gente vê até no desenhozinho, no caso de um objeto circular que está entre a fonte de luz e a sombra que está projetada do lado direito do desenho, aqui embaixo, é justamente o local onde não pega a luz. Então, digamos que essa questão do cotidiano, do dia a dia, é que foi levada para a filosofia, para o mundo das ideias, né, e para as religiões, que você ter a iluminação, ter o conhecimento é o lugar da luz, e não ter aquilo é a ausência, é o oposto. A gente pode discutir que existe a penumbra também, que é o intermediário entre os dois primeiros. A penumbra, como eu descrevo aí, é uma área que recebe parte da luz direta, como se estivesse assim, no meio sombreado, como a gente fala normalmente. Isso acontece inclusive nos eclipses, né? Nos eclipses solares, você tem áreas que ficam totalmente cobertas pelo eclipse, são áreas pequenas, né, pontuais. Você tem a fonte, obviamente, da luz, que é o Sol, e existe uma área ao redor, que é uma área de penumbra do próprio eclipse. Óbvio que isso é estudado na astronomia, é estudado no mundo físico, né, pela ciência, pela física, por exemplo, e eu coloquei alguns aspectos, só 3 aqui, justamente que caracterizam um pouquinho desse contexto, já que a gente está começando pela discussão da física, que é a questão, primeiro, do que são ondas eletromagnéticas, que nos permeiam o tempo inteiro. No caso, é a luz. A luz é uma onda eletromagnética, ou seja, é digamos assim, um ente físico que é composto de um campo elétrico e um campo magnético, aí forma-se a palavra eletromagnética, tá? E que se manifesta, vamos dizer assim, em ondas e partículas. Quando Isaac Newton, lá atrás, publicou o livro Óptica dele, ele estudou e entendeu, e a gente pode perceber isso com experimentos facilmente, né, cobrindo uma fonte de luz com a mão, que talvez sejam partículas que estejam saindo ali, são os fótons, e essas partículas, ou seja, pontos de luz, perseguem uma trajetória reta e você consegue fazer uma sombra, até com a sua própria mão, quando está na sua sala, está no seu quarto, etc. Mas ela se propaga também em ondas, né? Na verdade, as partículas fundamentais, ou no caso dos fótons, que são partículas de luz, a gente sabe que elas têm um comportamento dual, que a gente chama de dualidade onda-partícula, né? Como eu venho descrevendo nesse slide, e esse campo eletromagnético, né? Como eu disse, são 2 campos juntos que formam a luz, ela sofre determinados efeitos que a física, tanto a física tradicional newtoniana quanto a física moderna, nos mostra. O efeito é essa dualidade de ter 2 comportamentos, onda e partícula, de acordo com a experiência que você faz.
Até chegamos uma vez a falar sobre isso numa outra conversa que tivemos aqui. E é basicamente até quase o surgimento do que a gente chama de física quântica, né? Essa dualidade que aparece na natureza de acordo com a forma com que o experimentador está interagindo com a própria física, com a própria natureza. Essa luz também provoca um efeito, essas fotos, que é o efeito fotoelétrico. É interessante comentar, porque a luz ela não serve só para iluminar, a luz é usada pela ciência para muitas coisas. A gente tem o laser, né? A gente tem os estudos da astrofísica, da astronomia, como eu expliquei aqui, dos eclipses, tanto os efeitos naturais, quanto são usados pela ciência, em satélites, etc. O efeito fotoelétrico foi a descoberta do Einstein que deu o prêmio Nobel a ele, em 22. Nem foi por causa da relatividade, que o tornou famoso, inclusive por uma discussão sobre o tempo, né? A questão da variação do tempo. O efeito fotoelétrico é aquele efeito, assim, simplesmente falando, que a gente vê na porta do elevador. Existe um sensor na porta do elevador, você põe a mão assim na frente, aí a porta não fecha, ou ela está fechando e começa a abrir de novo, né? Você tem um sensor que recebe uma luzinha, quando você coloca a mão na frente, interrompe essa luzinha, então a luz que ia no sensor, no circuito elétrico, faz com que a porta abra, né? Se você tirar a mão, a porta fecha. Essa é a ideia, que ela funciona de forma automática. Então a gente tem muitas utilidades para a questão da luz, né? A própria natureza é uma dualidade noite e dia, luz e sombra, porque a gente pode interpretar que isso é uma forma de ondulação também. A gente não vive só num estado de ser, nós vivemos na natureza e também emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, em estados diferentes ao longo dos dias, ao longo de toda a nossa vida. Então, quando a gente fala de luz e sombra, a gente fala de uma forma que reflete, na parte física, vamos dizer assim, aquilo que parece que a própria natureza é, uma forma de alternância dos seus estados de ser. Bom, até botei aqui uma figurinha, porque as cores, lembrando do arco-íris, lembrando das cores que nós identificamos, né, biologicamente pelos nossos olhos, né, que se formam no nosso cérebro, as imagens. Na verdade, essas ondas de luz são um espectro fantástico, né, que o Criador, que a natureza nos legou, que faz com que a gente possa enxergar o mundo com a beleza que esse mundo tem. O que acontece? Na verdade, a gente sabe que o arco-íris é uma composição de cores. Por que as cores são diferentes? Porque, se elas são ondas também, elas têm comprimentos diferentes. Aqui embaixo eu botei uma régua que mostra o tamanho da onda. Eu não vou entrar no detalhe dos números. 10 a terceira quer dizer 1000, 1 é um mesmo, como se fosse, vamos supor, 1 metro, ou unidade, seja 10 a menos 3 é dividido por 1000 e assim vai, né? Bom, a gente percebe que determinadas cores têm uma onda mais alongada e outras cores têm as ondas mais comprimidas, ou seja, tem ondas mais alongadas têm menores frequências, né, e ondas que estão mais comprimidas são frequências maiores. E a gente fala muito disso, alta vibração, baixa vibração, é exatamente isso. Uma vibração alta é quando você tem uma frequência mais alta, muitas ondas comprimidas, né, num curto espaço, né, e num curto tempo. Uma frequência mais baixa é quando você tem uma onda mais longa, né, e você tem menos ondas no mesmo espaço de tempo, né, e no espaço mesmo, digamos, estender o espaço físico. E a gente vê aqui em cima, eu botei os nomes, no caso do nosso mundo físico, como são usadas essas ondas, já que, como eu disse, o homem, é claro, aprendeu a trabalhar com isso que a própria natureza nos oferece, porque a natureza se comporta assim. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem ser desde ondas de rádio, que são ondas mais compridas, o micro-ondas que a gente tem em casa, por isso que chama micro-ondas, que são ondas pequenas, né? Para nós, referente ao nosso tamanho de corpo, né, referente ao mundo que nos cerca, as ondas são bem pequenininhas, né? E aí a gente tem infravermelho, isso aqui é um controle infrarrojo, né? Está em espanhol, porque eu peguei essa escala aqui que eu achei bonitinha, é que o nosso controle remoto funciona com infravermelho. A gente mexe na televisão ou qualquer aparelho,
porque quando aperta o botãozinho sai uma ondinha eletromagnética, que é o infravermelho, ou seja, é uma onda que está abaixo da cor vermelha. A gente não vê com os olhos físicos, tá? A gente só começa a enxergar o espectro de ondas a partir ali do vermelho, é a cor com a frequência mais baixa que a gente começa a enxergar, que é esse miolinho colorido que está aqui na minha régua, que vai do vermelho ao violeta. O ultravioleta a gente já não vê a olhos nus, só com algum aparelho, tá? Os raios-x, que são usados até na medicina, evidentemente, todo mundo já ouviu falar, né? Raios gama são usados também na medicina, são raios ligados a uma frequência nuclear. Por isso que tem esse símbolo aqui, que é o símbolo, né, da energia nuclear, que indica que aquele determinado local oferece perigo de radiação nuclear, né? Bom, até um experimento interessante que as pessoas podem fazer em relação ao controle remoto, né, que eu fiz já várias vezes com aluno. Todo controle remoto tem uma lâmpadazinha na ponta. Se você apertar os botões e ficar olhando para esse LED, essa lâmpadazinha, você não vê nada. Mas se você botar a câmera do seu celular, né, para fotografar, para filmar, e você virar o celular para fotografar ou para filmar esse LEDzinho, essa lâmpada do controle remoto, e você apertar os botões, você vê ele acendendo a cada vez que você aperta, ele fica piscando. Porque a câmera do celular, ela capta esse infravermelho, mas seus olhos não. Aí você pode ficar apertando e você olha para o controle e você não vê nada. Olha para o celular, você vê aceso. O que acontece? Nós temos esse limite, né, biológico de, apesar de existir o infinito comprimento de ondas, né, indo para altos valores de frequência, né, para comprimentos de onda cada vez menores, mais espremidinhos, a gente não consegue vê-los. Fala-se até que alguns animais, e acho que isso até é comprovado, né, na biologia, alguns animais veem frequências que nós não vemos, cores que nós não vemos, e conseguem ver e ouvir, como no caso, por exemplo, dos cães, ouvir infrações ou ultrassons, sons que a gente também não ouve. Porque assim como é com a visão, é com o áudio, a audição. Nós temos um limite de frequência inferior e superior. Na teoria, vai de 20 Hz, né, de 20 ciclos por segundo, no mínimo que a gente ouve, até 20 mil ondas, né, ondulações por segundo. Só que a maioria das pessoas tem um espectro menor, né? Principalmente, infelizmente, né, quanto mais a gente fica com fones hoje na vida moderna, ouvindo e entupindo os nossos ouvidos com um som, e principalmente se for alto, né, o seu tímpano, com o tempo, vai diminuindo a possibilidade de vibrar naquelas frequências, seu espectro de audição vai diminuindo. Já temos muitos jovens, inclusive, com esse problema, porque ficam, a gente sabe disso, todo mundo que trabalha com educação, que ficam horas e horas com som alto, isso vai prejudicando a audição. Mas o que é que eu quero mostrar com isso, né? Como nessa parte azul aqui, né, em que eu falo das ondas de rádio, eu já expliquei aqui do raio-x, é que o mundo funciona justamente como a luz funciona. A luz é a ausência da luz, e como luz e sombras. A gente vive num mundo que é, no seu básico, inclusive, feito dessa maneira. Eu já mencionei aqui, e coloca o nosso Einstein, né? Ele vai falar também sobre a questão, a primeira relatividade dele, e o torna popular, né, um popstar, é justamente sobre a questão da variação do tempo de acordo com a velocidade que um observador ou que uma partícula está. E aí, tudo isso que está aqui do lado são decorrências dessa questão, né, que envolve a variação da velocidade do observador em relação à velocidade da luz, no caso da física. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é só para mostrar o quanto foi importante, impactante para a ciência, porque a gente passa da física clássica para a física moderna, justamente com o início da quântica, ali em 1900, com Max Planck, e em 1905, com Einstein, né, com a relatividade especial, que trata, né, da relatividade dos movimentos, da variação do tempo, como eu já disse, em relação a um dos seus postulados, que é a maior velocidade que existe no universo é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Uma velocidade constante no vácuo, a luz andando em linha reta. Essa luz vai gerar uma equação muito famosa que relaciona a massa dos corpos com energia. São palavras que a gente usa bastante no cotidiano, inclusive nas
nas religiões, que é somente energia, que está aqui no meio do meu slide, né? Onde eu falo assim, massa é energia. E a famosa equação E igual a mc2, né? Onde E é energia de um determinado corpo, objeto, massa m, na velocidade da luz, no caso ao quadrado, ela vezes ela mesma, né? Numa situação específica, né, de você tem energia de repouso com objeto parado ou com velocidade constante. Bom, isso revoluciona a física e, obviamente, vai depois fazer com que revolucione a tecnologia. Então, a gente tem hoje, não só por causa dessa relatividade, mas a segunda relatividade que o Einstein fez, em 1916, que é a relatividade geral, que também envolve a luz, mas tem mais a ver com massa e gravitação, é quase um complemento dessa primeira relatividade, né? Isso faz com que a gente tenha satélites, GPS, é, televisão, muitas coisas. Eu falei do elevador, né, que é uma coisa do cotidiano de todo mundo, botar a mão no elevador, efeito fotoelétrico, ele ganhou o Nobel. Então, esses são conceitos, constância da velocidade da luz, a dilatação do tempo, massa e energia, são conceitos que fazem parte, sim, de uma ciência, mas que está no nosso cotidiano. E, obviamente, faz parte do próprio componente filosófico subjetivo, vamos dizer assim, da estruturação das próprias religiões e das religiosidades, porque são palavras que a gente usa muito. Então, eu achei interessante citar, né, não só que a filosofia ou as religiões usem essas palavras, mas a ciência trabalha com elas o tempo inteiro, e que são muito importantes no cotidiano de cada um de nós. Ainda essa parte de uma ciência já mais contemporânea, né, do século XX para cá, ou seja, pouquíssimo tempo, né, porque para a história, quando a gente fala de 100 anos, 120 anos, 124 anos, não é nada. A historicidade não só do homem, como da própria natureza, do universo, né? Se a gente for pensar aí o universo com, sei lá, 13,7 bilhões de anos, a Terra com 4,5 bilhões de anos, né? 124 anos, 120 anos não é nada. Bom, existem algumas questões que só vou mencionar, que são curiosidades, porque nós temos dois mundos com os quais a luz ou a ausência da luz interage em termos da ciência. O mundo macrocósmico, que eu já mencionei aqui, né, do eclipse, do nosso cotidiano, etc., e o mundo microcósmico, que é esse que é a mecânica quântica, que também é muito hoje falada, e às vezes até de uma maneira um pouco precipitada, né? Porque ela é muito mais complexa e às vezes dissociada de uma certa matemática, fica um pouco incorreta, mas é muito falado hoje em dia, né? Existem, em relação à natureza da luz, três questões rápidas que eu resolvi botar aqui, porque levam a muitos pensamentos e são interessantes no sentido até da própria filosofia da física, né? Primeiro, a questão da quantização, né? Daí vem quântica. O Max Planck, quando ele, em 1900, ele vai tentar explicar que a luz funciona como se fossem pacotes de energia, ele dá o nome de quanta a esses pacotes. Daí vem quantum, né? E quântica. Então, o que a mecânica quântica começa a fazer? A descrever a luz como sendo composta por fótons, como eu falei do Planck em 1900, como essas quantidades de pacotinhos discretos de energia, né? E então isso já é entrar num mundo que é totalmente diferente do nosso, porque o tempo e o espaço não são os mesmos, como a gente até já falou em outras oportunidades, não são os mesmos nos dois mundos, no macro e no micro. Então, no micro, você encontra, pela ciência, condições particulares, né, de discussão sobre todos esses conceitos que a gente está mencionando. O princípio da incerteza de Heisenberg, o físico, propôs, né, é um exemplo. A gente não consegue determinar com a mesma precisão, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade, chama-se momento, né, na física, de um fóton ou de um elétron, por exemplo, quando a gente está fazendo um experimento. Ou quando você interfere, quando você vai olhar lá o experimento, que você tem que ter uma máquina e um observador. Ou você vê em que posição aquela partícula está, aí você para ela, ou, né,
você deixa ela andando e você não sabe exatamente em que posição ela está, porque está a velocidade da luz, normalmente, ou próximo disso, né? Que é, como eu disse, algo bem rápido, 300 mil quilômetros por segundo, que é um dos postulados que a gente mencionou antes, como limite da velocidade para o universo. E que nós, enquanto humanos, não conseguimos construir um foguete, um carro, uma máquina, um transporte nessa velocidade por questões de limitações que isso traz em outras condições quando se viaja a uma velocidade tão alta assim. Isso já é uma outra questão. Isso é só para mostrar o quanto a própria questão da luz se conecta com questões como tempo, espaço, por exemplo, na natureza. E o emaranhamento quântico, que muitas vezes é falado também, né, que é uma espécie de entrelaçamento, amarramento ali que fótons podem fazer, partículas podem fazer, e que, por uma questão de, como se fosse uma transmissão de informação, vamos dizer dessa maneira, mas quando você aí separa essas duas partículas que estão emaranhadas, você interferindo na a B automaticamente, mesmo que a distância, também é interferida, também sofre interferência, independente de estar mais ou menos próximo. Então, é algo diferente do mundo físico, né? Porque se eu tenho uma maçã, corto ela ao meio e ponho um pedaço na direita, um pedaço na esquerda, se eu mexer na da esquerda, a direita continua parada, né? Então, isso é o mundo macro. Não é o que acontece em termos de informação no mundo micro. Então, a natureza ela é muito complexa, envolvendo justamente questões que aparentemente são simples, mas que são muito instigantes e que o homem vem buscando já há bastante tempo desvendar, né? O famoso livro da natureza, o livro da física. Numa questão um pouco mais filosófica, né? Aí é algo que desde sempre, o que é o tempo? Dos antigos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, tanto na questão da física aristotélica quanto na metafísica platônica, no mundo das ideias, na metafísica aristotélica, até mesmo atravessando a Idade Média, evidentemente, quando a gente tem uma filosofia mais ligada à teologia, né, que foi muito apropriada pela própria Igreja Católica, a filosofia moderna, contemporânea, o que é o tempo? Né? Aí começa a entrar, ao longo dessa história, além da perspectiva da observação da natureza de acordo com a possibilidade que a ciência de cada época dava, também o entendimento de que existia uma percepção psicológica, vamos dizer assim, do tempo, que é diferente de uma pessoa para outra. Santo Agostinho, no século IV, já vai mencionar isso claramente quando ele fala sobre o tempo, só para dar um exemplo. Estou falando lá de menos de 400 anos depois de Cristo. Né? Da mesma maneira que as pessoas, as culturas, as civilizações percebiam de forma diferente esse tempo, a ponto de fazer calendários diferentes. E esse calendário muda a subjetividade, né, de como você vê a luz e o dia, de como você vê as sombras, de como o tempo, luz e sombra, se interconectam. Tanto é que até hoje nós temos povos com calendários lunares e com calendários solares, como é o nosso, da maioria do Ocidente. Mas, por exemplo, na China você trabalha com calendários, em outras culturas, calendários lunares. Então, assim como Einstein colocou em 1905, luz e tempo, ou ausência da luz, né, com o tempo, são conceitos que se encadeiam, né, e que fazem com que a filosofia levou isso para uma percepção também interior, inclusive do que a alma. Né? A alma está associada à luz, a alma está na luz, ou está no seu entendimento, né? A ânima, como Aristóteles falava, ou quando ela está numa situação de não entendimento, de perdição, né? De cometer os erros, que depois a gente vai entrar na questão da moral, aí é que a gente começa, a partir da filosofia e das religiões, a entrar justamente, né, com outra parte do nosso título, que é a questão da moral. Então, até hoje se discute, né? Ainda dentro de uma questão filosófica, da filosofia da ciência, ou da filosofia da mente, por exemplo, da lógica, que é um campo da filosofia, né? Desde a lógica clássica aristotélica até a lógica moderna, desde o século XIX e XX,
a questão de como esse tempo interage conosco, dentro do nosso ser. O ser exterior a gente mencionou, mas e o nosso ser interior? Porque isso vai nos levar à discussão que a gente quer sobre o espiritismo, sobre Kardec, sobre a moral, né? Então, existe uma questão que é o presentismo, um conceito que é mais intuitivo, assim, mais comum. Por exemplo, eu coloquei aí uma pessoa olhando para um relógio de pulso, ela olha a hora naquele momento, ela sente que está vendo aquele momento presente, ela está vivendo um presente, né? E que esse presente, ele é o real dela, porque o passado já foi, não está mais ao mesmo tempo convivendo com essa pessoa, e o futuro não aconteceu, que obviamente leva à conclusão que também não convive com a pessoa naquele momento, e que eu nem controlo. Como, de uma certa maneira, eu também não controlo o passado, né? Porque o que eu fiz eu não posso desfazer. E vice-versa, pensando para frente, o que eu não fiz eu também não posso desfazer, né? Então, o presentismo é quase o senso comum da maioria de nós, enquanto encarnados, no sentido da experiência imediata do tempo, tá? A gente tem também, existem várias concepções, né, do tempo. Tem o eternismo, ou eternalismo, que é uma espécie de outra proposta que relaciona o agora, né, da iluminação da nossa própria mente, relaciona isso com o tempo. Ou seja, o que o eternalismo fala, né? Ou eternismo, como eu disse, tanto faz. Que passado, presente e futuro coexistem. A gente até caminha para uma aproximação para o que muitas religiões falam, né? Até para um mundo espiritual. Essa separação estaria dentro das pessoas, o que também até poderia ser explicado pela forma subjetiva com que as pessoas veem o tempo passando, mesmo estando na mesma civilização, no mesmo local, ao mesmo tempo. Então a gente pensa assim, esse ano passou muito rápido para mim, mas eu posso ter uma pessoa do meu lado e diz, não, esse ano foi super arrastado para mim. Mas foi o mesmo ano, no mesmo local, sei lá, o mesmo país, a mesma cidade, mas com percepções distintas, né, disso. Então esse agora, né, é uma perspectiva que, pelo que parece, não é uma propriedade tão fundamental assim do tempo como muitas das vezes alguns momentos em que a filosofia foi tratada de moral e ética quis estabelecer, né? E a própria física, de uma certa maneira, que trata e tratou, principalmente a física newtoniana clássica, que trata o tempo e o agora, né, como uma linha reta onde você tem uma sequência constante ao infinito de passado, presente e futuro, mais um atrás do outro, sequencialmente, um trenzinho, né? E tal. E o eternalismo está dizendo que não. A gente entra numa perspectiva que eu acho muito interessante no sentido espiritual, de você poder coexistir, né, nessa questão moral e ética mesmo, né, passado, presente e futuro, o que eu acho que até aumenta a responsabilidade das nossas ações, como o próprio Kardec fala, né? E eu vou tentar trazer daqui a pouco já algumas questões do Kardec para a gente poder fluir um pouco mais sobre isso. Então, essa intuição temporal linear é que nos dá essa percepção de fluidez do tempo, né? E que o eternalismo diz que até existindo, né, tempos simultâneos, ou um único tempo, talvez até possa explicar mundos simultâneos, multiverso. O que já entra numa outra questão também de uma proposta da cosmologia sobre o multiverso. A gente pode pensar, né, um espaço-tempo, como o próprio Einstein falou, como a ciência fala, como um evento que está ligado a um tecido cósmico. É como se o espaço-tempo fosse uma grande colcha costurada, e se o eternalismo estiver certo, passado, presente e futuro coexistem ali, né? E não há um movimento linear, sequencial, como eu falei, né? E a luz e a ausência dela são justamente, dentro daqueles aspectos que eu coloquei da física antes, que dão a conotação de como essa natureza, esse tecido cósmico se mostra para a gente, que é como a nossa vida física se mostra. Só que a filosofia, como essa daqui do eternismo, né, ou qualquer parte da filosofia que estuda o tempo, vai mostrar que a gente tem que ter uma conexão entre esse mundo externo, com todas essas explicações que a gente falou, com o mundo interno.
ou seja, com as nossas percepções mentais, psicológicas e espirituais, como o próprio Mircea Eliade e outros, né, pensadores colocaram, que levam a, assim, o Jung, por exemplo, a um entendimento mais completo do próprio ser humano enquanto tal, enquanto encarnado, né? Então, de uma certa maneira, eu entendo que essas nossas ações acontecem, óbvio, né, em algum ponto temporal da nossa existência, né, mas em todas as existências. Talvez isso tenha uma relação, quando a gente fala do eternalismo, né, das várias existências que, como é previsto na doutrina de Kardec, a gente possa ter, né? E aí eu acho que a gente começa a entrar realmente nessa questão que é importante, né? Por mais que a gente tenha pouquíssimos campos ligados, talvez mais à psicologia ou à parapsicologia, né, a hipnose, que tentem esbarrar nessa questão da pesquisa em outras vidas, né, a filosofia começa a esbarrar também, de alguma maneira, nesse aspecto, né? A gente vai ver, ou eu começo a colocar um pouquinho para a gente falar sobre esse conceito, né, de sombra e luz, né, luz e sombra, justamente no nosso querido espiritismo, né, nossa doutrina, né, e vou botar assim exemplos que possam de alguma maneira alargar um pouco mais essa discussão, como essa primeira frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, os esforços que faz para domar suas inclinações mais. Ou seja, se eu estou falando de algo interno do espírito, o kardecismo já nos traz essa questão, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, da conexão com as suas atitudes, com a sua moral. Ou seja, nós já entramos num aspecto que não deixa de ser filosófico também, porque vários filósofos trataram sobre isso, né? A gente tem a Ética Nicômaco do Aristóteles já falando sobre isso, por exemplo, né? E no preâmbulo do que é o Espiritismo, só para complementar, né, em termos de base doutrinária, nós temos lá, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, que é o que eu vinha falando agora, né, de tanta observação, e uma doutrina filosófica, que foi o que eu acabei de falar na segunda parte, né? Física, observação, natureza, filosofia, espiritismo. Então, fizemos uma conexão de ideias, né? E eu me atrevo assim, a colocar que o espiritismo é uma filosofia também espiritual e moral, né? E baseado justamente nessas citações, né? Justamente porque traz compreensão e luz ao nosso interior espiritual, ou seja, luz da alma, vamos chamar assim, né, como eu pensei em colocar, né, justamente focada, né, no desenvolvimento de virtudes que façam com que a gente possa progredir enquanto seres encarnados, independente, né, de qual encarnação, dentro desse tempo que não é um tempo newtoniano, né, e não tem passado, presente e futuro encadeados, ao longo de várias encarnações nesse tempo que não é tempo, né, como a gente está acostumado. Eu queria só lembrar um pouquinho dessa questão de moral e ética, né, porque filosoficamente não só as palavras são etimologicamente diferentes, mas são também filosoficamente diferentes, né? Então, vendo aqui rapidinho a questão da moral e da ética que se relacionam e tem a ver com o nosso título, a moral refere-se a um conjunto de normas, valores e crenças que orientam o comportamento de uma sociedade específica, né? Ou seja, aquilo que a gente acha que é certo ou errado num determinado momento, que isso também muda, as civilizações vão mudando, a mesma civilização pode ser, né? E ao longo dos séculos muda, então coisas que eram certas muitas das vezes passam a ser erradas e vice-versa, tá? Isso é que está mais ligado à questão do que é moral, quando a gente fala, né? E quando encontra com essa palavra, por exemplo, nos livros de Kardec. A ética, né, que é muito também estudada pela filosofia, né? Acabei de citar um livro do Aristóteles, né, 3, 4 séculos antes da Era Comum, antes de Cristo, a Ética Nicômaco, vai tratar de princípios que fundamentam esse comportamento que a gente tem em termos de moralidade. Esses princípios, eles tendem a ser mais universais, ou seja, eles tendem a ser mais amplos. A moral, entre certo e errado, mais conectado com uma tradição, com os costumes de um determinado grupo ou sociedade, e a ética tende a ser não apenas cultural,
né? Mas também de dentro para fora, baseado numa reflexão, no entendimento individual, que é justamente muito do que a doutrina é. A doutrina não foi feita para a civilização francesa de Kardec, ela não foi feita para os europeus, ela foi pensada no sentido universalista. Tá? Então, isso é que, de uma certa maneira, compõe, né, a ética, ela é mais ampla, vamos dizer assim, os seus princípios. Voltando aqui aos textos espíritas, eu vou colocar alguns trechos que eu acho interessantes dentro do tema, né, do nosso título de hoje. Né? A luz como símbolo de evolução moral e espiritual, de uma certa maneira eu já falei. Né? É quase um sinônimo, né? Como eu falei do iluminismo para a filosofia, e lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente tem: a alma se purifica em novas encarnações, né? Já falamos, alcançando estados mais elevados e próximos à perfeição. Isso quando você vai atingindo isso, uma forma de iluminação. Né? É isso que nós buscamos. Tanto que, no nosso imaginário mental, quando a gente pensa e nós temos relatos sobre isso, de manifestações, as manifestações de espíritos superiores, as manifestações físicas, né, na própria história do espiritismo, são associadas à luz. E nós temos isso no sentido inverso também. Né? No caso, a sombra, normalmente associado, que é a ausência da luz, né, como eu disse no primeiro slide, como um símbolo de provações, muitas das vezes. Como a gente tem lá no Livro dos Espíritos, a vida material é a prova e o bem, né, uma questão moral, é o objetivo. Então, na verdade, essa questão de luz e sombras, e moral, e até mesmo ética, são questões norteadoras da própria doutrina e da vida de cada um de nós. Dentro de uma sociedade, se nós quisermos viver respeitando o próximo, né, e dentro das leis do próprio país, né, que às vezes mudam também, que muitas vezes estão associadas à moral, apesar de buscar sempre a universalidade da ética, tá? Mas que também são sempre associadas às questões espirituais e religiosas. Os espíritos superiores são todos unidos pelo sentimento do bem. Então, acabei de falar. Normalmente, o papel da luz, nessa nossa jornada espiritual, associa, e assim se manifesta como tal, não só nos escritos, mas nas próprias manifestações relatadas, né, a luz a esses espíritos superiores. Né? E assim a gente entende. Provavelmente a gente entenda, e assim seja relatado, que seja um símbolo, talvez universal, no sentido até espiritual mesmo, né? da iluminação. Sobre a questão, por exemplo, do papel da sombra, né, nessa jornada espiritual de várias encarnações, eu acho interessante, né, esse trecho. As provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, muitas das vezes, quando a gente pensa que nós estamos nas sombras, ou estamos abandonados, ou quando estamos nas provas e expiações, independente de aceitarmos ou não nosso karma, nosso destino, o que nós já fizemos, né, de errado em outras oportunidades, ou recentemente mesmo, nesta oportunidade encarnatória, a gente sempre associa ao mal, no sentido moral. E associamos muitas das vezes, no calor da situação, a estarmos mal nas sombras também. E muitas das vezes, essa é a luz. A gente encontra a luz, muitas das vezes, porque passamos por aquilo que a gente acha que não é a luz, que são justamente obstáculos ou provas que nós temos que superar, não só para nos melhorarmos, não só no sentido kármico, não, no sentido de aprendermos alguma coisa. É como na segunda frase que aparece aqui embaixo, que do capítulo 7 do Céu e o Inferno. Expiações e provas são oportunidades para o nosso aprimoramento espiritual. Então, eu sei que é difícil, eu falo isso por mim mesmo, evidentemente. Né? É muito difícil, quando a gente está no olho do furacão, entender que essas são as oportunidades da luz. Porque se nós, de alguma maneira, nunca entendêssemos isso, ou não viermos a entender, ou muitas das vezes ficamos repetindo aqueles erros, ou não evoluímos, o que não é o objetivo. A própria teoria da evolução darwiniana, a gente fala muito de evolução, né, de mudanças. A gente até usa mais modernamente a questão do aperfeiçoamento, de mudanças que fazem parte da própria natureza.
Mas quando a gente fala natureza, não é só a natureza externa, é a natureza interna também, evidentemente. É, as provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Ou seja, quando aceitas também, não só no nosso interior, mas justamente quando conectadas com, para aqueles que acreditam, né? E eu acho que facilita bastante a crença em Deus e no Criador, no sentido de facilitar o entendimento justamente dessas alternâncias que a gente tem na vida. E essas alternâncias, que a gente fala de tempestades e bonanças, provas e calmarias ou não provas, lembram muito aquelas ondas que a gente falou de como a luz se comporta na natureza. Então a vida é também essa senoide, essa, como a gente chama na matemática, na física, essas ondas, esses altos e baixos, essas variações que nós temos ao longo da nossa trajetória e que levam a esse aperfeiçoamento. E que só não vão levar se, no sentido moral, nós, de uma maneira de livre-arbítrio, ou por uma teimosia, de uma maneira tácita, nos aferrarmos, apegarmos àquilo que é errado. Não só no sentido das leis daquele momento, daquela civilização, mas no sentido até do caminhar ético, né, de não fazer, por exemplo, a regra de ouro, né, não faças ao próximo aquilo que não queres que faça a ti mesmo. É tão básico e repetido no Novo Testamento, né, pelo Mestre, e que já era falado antes dele, essa regra, até na época de Pitágoras tinha, etc., mesmo, e Buda, e mesmo falado com uma construção diferente da frase. Então, essa regra de ouro, que é tão básica, muitas das vezes é negligenciada e deixada para trás, né? E é a base, muitas das vezes, de toda a codificação. A caridade vem justamente por esse sacrifício que implica que a caridade não deixa de ser uma doação, um sacrifício, mas muitas das vezes é o sacrifício das nossas vontades também. Não é só o sacrifício de doar coisas. Tem sim, é óbvio, o sacrifício de ajudar o próximo materialmente, ou de trabalhar numa casa espírita, é óbvio. Né? Existem várias formas de doação, né, de aperfeiçoamento. Tanto que a gente. São escolas. A gente tem a escola, né, na casa espírita, a gente tem a escola mesmo, né, a faculdade, em determinados momentos da nossa vida, de acordo com a nossa idade. Mas essa escola é constante. Né? É o dia a dia, é o cotidiano. Essa escola não é só quando a gente está num local físico, num determinado momento do tempo, aí vamos lembrar o eternalismo de novo. E só naquele momento nós estamos aprendendo. Não, nós estamos aprendendo o tempo todo. Expiações e provas são oportunidades para o nosso aprimoramento espiritual. Já falei, você tem que repetir. A gente dá um pouquinho. Mas, relacionando o plano físico, as tribulações da vida podem ter por causa imediata a vida presente ou ainda a causa anterior. Isso foi o que eu disse. Né? No plano físico, que a gente chama de sombra, as causas são muitas. Desde o efeito daquilo que a gente decidiu há pouco tempo, quase que agora, e cometemos algum equívoco, até mesmo em tempos outros, né? E que, de uma certa maneira, coexistem em nosso ser, em nossa alma, para que a gente possa, assim, de alguma maneira, dentro de toda a lei do Criador, podemos nos aperfeiçoar. A luz no plano físico em relação às atuações humanas, ainda falando da luz. Então, como a gente vê no Livro dos Espíritos, questão 99, o espírito se eleva e purifica com o trabalho útil e a prática das virtudes. Então, muitas das vezes, fazendo o oposto, nós podemos superar as sombras. Tá? Então, quando a gente tem a gente identifica, né, consegue identificar um determinado defeito, a prática do oposto daquele defeito é um caminho, né, além de estudo, desenvolvimento desse hábito e tal, é um caminho para que você possa superar, né, esses problemas. A questão do aprendizado, que eu acho importante, que eu acho que tudo isso, a gente está falando aqui hoje, e que é muito conectado com a doutrina espírita, são as oportunidades de evolução, e que não tem um tempo para isso determinado. Né? Então, a diversidade e a dor são ferramentas de purificação e fortalecimento do espírito, também repetida, como em outros momentos, em O Céu e o Inferno, né? Capítulo 2.
O difícil eu sei que é entender isso, né? Mas, de alguma maneira, a gente sai mais forte quando não desistimos e superamos, a gente sempre sai fortalecido, e o que a gente às vezes chama de qualquer jeito de evolução, na verdade, é o fortalecimento do espírito, que sai muito mais sábio, com muito mais capacidade para poder servir e para poder continuar sua trajetória ao longo da eternidade, né? A gente pode lembrar de vários exemplos, né, de superação de desafios e doenças para o caminho, né? Ou seja, quantos e quantas personagens a gente tem, desde o próprio Mestre Jesus, até mesmo de nossa época, que superaram seus problemas, seus desafios e conseguiram deixar um grande trabalho, um legado, e avançaram, né, e conseguiram, assim, um aperfeiçoamento. Além do próprio Mestre, Chico Xavier, por exemplo, né, a Teresa de Calcutá, a gente pode citar várias pessoas que nós conhecemos do cotidiano que têm muitos problemas. A gente vai perceber que normalmente essas personagens elas não tinham uma vida tranquila. A a maior parte, tiveram que construir condições, superar muitos problemas, inclusive físicos, de doença, de limitações mesmo, para poder desenvolver o trabalho que deixaram e que nós aproveitamos, foram o legado deles, o legado eterno, né? E acho que o Chico Xavier é um grande exemplo, por exemplo, dentre outros exemplos, mas eu acho ele, para mim, um grande exemplo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem 18, a gente tem todas essas tribulações, ou todas as tribulações, são meios de avanço para o espírito quando suportadas com resignação. Porque aí a gente vem com a questão da revolta, né? Porque às vezes a não compreensão moral daquilo que a gente está fazendo, ou fez, e do que está sofrendo em consequência disso que fez, é que leva a essa revolta que aí sim cria um problema, né, de como a gente encara essas sombras, que é uma reflexão. Vou colocar algumas reflexões agora caminhando para o final, né, daqui a pouco da nossa fala. Essa não é que a gente tem esse, não aceito, acabou e pronto. Não é isso, não é uma resignação passiva. Ela é contemplativa, é ativa também. Porque se eu não procurar entender por que aquilo está acontecendo, eu tendo a repetir o problema. Isso acontece em qualquer coisa que a gente está estudando, imagine no nosso atuar, né, na moralidade, na sociedade, na encarnação. Tá? Então, essa reflexão muitas das vezes nos falta. E é uma sugestão que, no final das contas, também aparece na doutrina e está subentendida, né, nessas práticas que são colocadas nas casas espíritas, né, e nos textos, nos tantos livros que a gente tem à nossa disposição. Como é que a gente encara os nossos erros, as nossas sombras, conhecidas e mesmo aquelas que a gente não conhece, e que levam a essas nossas provações? E como é que nós interpretamos esses desafios do cotidiano? É difícil. A gente se revolta muitas das vezes, a gente não aceita. E às vezes falta esse lado meditativo, né? Falta a oração, falta a reflexão, falta se separar um pouco do celular, do mundo, desse tempo tecnológico, né, que nos prende fora do nosso próprio ser, para que a gente possa se ancorar no nosso ser interior e compreender isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o orgulho e o egoísmo são as principais chagas da humanidade. Está lá citado, né, no item 11, no capítulo 7. Pois é, às vezes a gente não muda, né, não aceita determinadas coisas por orgulho, e muitas das vezes por egoísmo mesmo, que a gente não aceita reconhecer que está errado, que errou, que temos que mudar, que não somos perfeitos. Aliás, muito longe disso, né? Quem pegar a escala espírita, que foi publicada na Revista Espírita de 1858, por exemplo, nós estamos bem, né, bem aí do meio para baixo daquela escala espírita, porque temos muito ainda a andar, a avançar. A questão da luz moral, né, juntando as duas palavras, né, que fazem parte da nossa palestra hoje, vamos dizer assim. Fazer o bem é o caminho para a felicidade futura. Livro dos Espíritos, questão 893. Justamente. Se nós queremos um futuro melhor, a gente depende do que faz hoje.
dependemos desse presente. Aí há uma questão de linearidade subjetiva, ou seja, eu preciso constantemente estar estudando, me aprimorando para um amanhã melhor, para um próximo passo melhor. Enquanto exemplo, agora, né, da não-luz, o homem não pode ser perfeito, é somente pelo esforço que ele se aproxima da perfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Justamente. Aí entra mais uma questão, que é para ser refletida. O esforço que demanda sair dessa inércia de não fazer nada para mudar, tanto no sentido moral, quanto no sentido das ações. Então, nós temos aquela questão, né? Pensamentos, palavras e ações. É uma trindade que anda sempre junto. Nossos pensamentos são falhos, complicados. Nossas palavras, muitas das vezes, exprimem como nós estamos no nosso interior, e as nossas ações, que mais ainda exprimem como nós estamos, né, psiquicamente, mentalmente, espiritualmente. A verdadeira caridade é dar-se a si mesmo com amor ao próximo. Então, conectando com o que a gente já falou, aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, não há salvação sem a caridade. Porque, como a gente pega na própria definição do que é caridade, complementando o que eu já disse, esse dar, esse doar é um sacrifício também. É também abrir mão de si. Então, é como se a caridade englobasse vários conceitos, por isso ela é tão falada na codificação, porque entender o que é a caridade conecta, amarra, costura vários conceitos da doutrina. Desafios para vencer essa sombra, né? A vida é um campo de aprendizado, a cada vida novas oportunidades de progresso, como no Livro dos Espíritos, questão 804. Isso a gente entende muitas das vezes de maneira mental, mas esquecemos de maneira moral. O homem é tentado a fazer o mal pelo meio em que vive e pelas influências espirituais está sujeito. E só essa frase do Livro dos Espíritos, só essa questão, na verdade, né, que é a questão 459, já é uma palestra inteira, né, porque a gente vê muito isso nas casas espíritas, que é das influências que a gente sofre por N questões kármicas e tal, e muitas das vezes também porque nós permitimos que essas influências nos cheguem, justamente porque nossos pensamentos, palavras e ações não estão os mais corretos ou mais alinhados como deveriam estar. A questão justamente dentro dessas influências, a gente falou dessas influências que podem ser negativas, mas é óbvio, né, na caridade máxima do Criador, a gente tem o papel dos bons espíritos nessa ajuda moral e nessa influência positiva da luz. Então, como na questão 489 do Livro dos Espíritos, os bons espíritos só vêm a nós quando fazemos esforços para o bem. Então, eles vêm, mas também temos que aceitar isso. Temos que, muitas das vezes, orar, temos que pedir. Né? Eu vou falar daqui a pouco do Evangelho no Lar, mas, no fim, é um exemplo, né, de conexão com esses bons espíritos, não só para si próprio, mas para o próprio local onde a pessoa está, onde nós estamos. A questão de Jesus como guia moral. Falamos muito do Mestre, sempre, em qualquer casa espírita, ao longo de toda a codificação, né, de todos aqueles tantos escritores, né, pós-Kardec, que deixaram tanto material para a gente estudar. Jesus como guia e modelo de moralidade. Quantas e quantas vezes essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, é mencionada. Essa questão do modelo parece uma coisa assim muito vaga, mas não é vaga. Porque muitas das vezes nós funcionamos bem quando temos um modelo para seguir. Isso aí a gente encontra na filosofia, a gente encontra no estudo das ciências das religiões. Por que muitas das vezes determinados luminares, mestres, são chamados de tal? Não é só porque eles deixaram alguma coisa importante como legado ou fundaram uma tradição. Muitas das vezes nem fundaram, né? Foram seguidores que criaram. Mas, pensando de uma maneira mais simples, é porque aquele modelo ele é universal. Ele tende àquela ética de princípios universais e, por isso, aquele mestre, aquela personagem, é importante. É o caso de Jesus. Todos os exemplos, né, não digo os milagres, né, que os milagres também são exemplos, mas tudo aquilo que está no Novo Testamento é um modelo moral e ético. Se a gente tenta seguir aquilo,
é muito provável a gente vai errar um pouquinho menos. Dentro de nossas imperfeições, não vamos impedir 100% dos erros, mas há uma probabilidade maior de errarmos menos. E a reflexão que eu penso assim que a gente pode ter, que pensei para mim mesmo, o que temos feito para iluminar esse plano moral, a partir desses modelos, de tantos escritos, né, tantos exemplos que nós temos na codificação e ao nosso alcance. Então, nesse processo de transformação que a gente vai viver, porque é isso que o modelo propõe, o modelo de transformação eterno, constante, independente de encarnação, isso implica, nesse caminhar para a luz, uma reforma íntima. Conhece a ti mesmo é o princípio da sabedoria. Parece aquela máxima antiga, né, dos tempos pré-socráticos, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e o universo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo volta com isso. Se você conhece a ti mesmo, é muito provável que o princípio de sabedoria entre com mais facilidade ou faça parte mais facilmente de seus comportamentos, ou seja, morais e éticos. E dentro dessa questão tem a prática. É aquilo que a gente falou, pensamentos, palavras, ainda são coisas mais ou menos abstratas, mas as ações são concretas. Então, a prece sincera fortalece o espírito e acalma o coração, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. É a questão da oração. É uma ferramenta muito útil e que a gente esquece muitas das vezes, quando acorda, quando vai dormir, durante o dia, durante as provações, durante as dúvidas, durante as tentações, na hora da explosão e etc. Na hora a gente perde o equilíbrio. É uma ferramenta simples, não deixa de ser simples, que é acessível, não precisa se decorar prece nenhuma, a prece vinda do coração é uma prece de conexão direta com o Criador, sem conexões, sem intermediários com outras, não precisamos estar dentro de lugar nenhum específico para orar, pode ser em qualquer momento do tempo, de novo, o eternalismo, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Então nós temos essa independência. E é uma forma de controlar essa sombra interna que nós temos. O verdadeiro homem de bem é aquele que praticaria de justiça, amor e caridade. É quase que um resumo do que a gente vem falando até agora, essa frase que também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já mencionei alguns exemplos e botei outros aqui. Francisco de Assis, que tinha uma vida com saúde, com condições de dinheiro, assim como Santo Agostinho, e que se dedicaram, entenderam essa mensagem e deixaram um legado tão importante para a posteridade. Já mencionei Chico Xavier, e tem tantos que a gente possa mencionar aqui. A Joana d'Arc é um exemplo um pouco ligado à história, né? A história que é a feita, né, minha formação, e que ela mesma colocava, e que é Santa Joana d'Arc hoje, que a gente conhece também por comunicações espirituais, guiada por espíritos superiores para cumprir aquela missão dificílima que ela cumpriu. Então, esses exemplos também são um resumo do que a gente vem conversando até agora. E, caminhando daqui a pouquinho já para o fim, o papel do perdão, porque não tem como ter caridade e aperfeiçoamento sem o perdão, que talvez seja, se não a mais difícil ação, uma das mais difíceis ações que a gente possa praticar, né? Perdoar é um ato de caridade, é o primeiro passo para a elevação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas citações aqui são do Evangelho, justamente porque são uma base moral, é uma obra, é um livro, vamos dizer assim, que conecta com o nosso título. Então, dentro dessa questão moral, para a busca da luz. Então, esse exercício tem que ser um exercício diário, não só com as orações, que pode ser feito a qualquer momento, mas se tornar uma rotina para que seja uma prática. Você só cria o hábito quando cria essa rotina de prática. E com isso, o Evangelho no Lar, que eu marquei aqui em vermelho, é uma prática que a gente recomenda, que é muito importante em todos os sentidos, que já foram mencionados. Não só para o aperfeiçoamento de cada um que está participando, mas do próprio ambiente e a conexão com esses espíritos superiores. Cada um carrega a sua cruz, né, pegando aqui um símbolo, né? O caminho é longo, mas cheio de recompensas. Acho que todos já passaram por alguma fase, superaram alguma coisa, já perceberam que isso é recompensador. Não precisa nem de muita explicação. E uma outra reflexão que eu deixo é se estamos prontos para essa transformação, que implica nesse sacrifício,
né, e nessa motivação dessa prática diária para uma reforma íntima. Essa transformação, essa superação, leva, eu botei alguns casos aqui, né? Um caso mais comum, Mandela, por exemplo, né, que superou a questão do rancor, de tudo que ele sofreu, que ficou 27 anos preso, para depois cumprir a sua missão, até como presidente da África do Sul, e acabar com aquela situação absurda do apartheid que existia lá. A gente tem o exemplo do Gandhi também na Índia, né? A gente pode citar outros. Existe também a questão da resiliência, né? Daquela manutenção da resiliência física e das lições espirituais. Bezerra de Menezes, por exemplo, que tinha a condição e teve a condição de deixar tantos exemplos e ajudar, tanto que é chamado de um médico dos pobres, que mesmo com seus problemas pessoais de saúde, ajudava não só materialmente, como com a sua profissão, com a sua formação, não só na política, que ele foi um político, né, ele foi um parlamentar, mas ajudando mesmo, sem cobrar nada, tantas e tantas pessoas pobres, e deixou um legado tão importante para o espiritismo no Brasil. Na Bíblia a gente tem o caso de Jó, né, Jó, né, como pode ser escrito dependendo da tradição ou da tradução bíblica, com todos os sofrimentos que ele passou, ele é um modelo, né? Dentro daquela ideia que a gente trouxe o modelo. E que, com a resignação e paciência, ele não abandonou a sua fé, a sua crença, e conseguiu recuperar tudo, enfrentando todos os seus problemas. Veja, não é uma vou repetir, não é uma aceitação pacífica, é algo que você aceita de maneira ativa, sempre, não é a revolta, mas é a resiliência, e mantendo o seu espírito de superação, porque a superação a chega. Com mais ou menos tempo, não há mal que dure para sempre. Bom, isso leva à prática da caridade e da elevação espiritual, que o Chico Xavier fala em todos os seus livros, em todos aqueles escritores. Então, a reflexão é, onde encontramos luz e sombra em nossas vidas? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer cotidianamente. Apesar de a gente ter todo esse aspecto científico, a gente fez um passeio desde a ciência, filosofia, etc., a gente percebe o quanto essas metáforas são importantes para a humanidade, mas também o quanto o espiritismo pode trazer de experiência, de exemplo e de salvação a partir de todos esses micro exemplos que eu trouxe, porque são frases soltas de uma obra vastíssima, justamente do aperfeiçoamento moral e ético de cada um de nós, e justamente nessa dualidade entre luz e sombras que cada um de nós enfrenta ao longo de toda a nossa encarnação. Eu queria só ler um trecho que eu achei interessante colocar assim, né, pensamento meu. O Espiritismo não prega uma luta externa contra forças do mal, não é isso, mas sim um processo interno de superação. É sobre isso que nós estamos falando, dessa parte interior. Não é pegar numa arma e sair matando os outros, não é nada disso. Nós nos melhoramos por nós mesmos. E isso, no meu entendimento, né, essa mensagem geral, é que faz do Espiritismo uma doutrina e busca transformar o mundo, não só por cada indivíduo, né, por essas inspirações que a gente mencionou, mas pelas próprias ferramentas que a doutrina nos traz. Claro, com a ajuda desses bons espíritos que nos fortalecem, mesmo quando a gente nem sabe, nem percebe, e às vezes mesmo quando não pede, né, que nos ajudam cotidianamente. E citando, né, novamente, o Mestre Jesus, aqui para a gente, até mesmo no Ocidente, como o exemplo máximo de luz para a própria doutrina espírita. É só um lembrete, de uma certa maneira, quase como se fosse um resumo de tudo, a gente tem o livre-arbítrio na escolha entre a luz e a ausência da luz. Muitas das vezes, a gente consegue sim escolher. Nem tudo vem só de tempos muito pretéritos, de outras questões muito longínquas. Às vezes são de questões muito contemporâneas nossas. E essa liberdade nós temos para decidir o futuro que o Criador nos deu, que Deus nos deu e que a gente deveria aproveitar. E aí eu termino uma outra reflexão, né? Que caminho a gente quer para a nossa vida? Qual é o nosso caminho nessa existência? Baseado justamente naquilo que a doutrina nos traz, que são tantas e tantas informações, tantos e tantos conceitos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de poder
deixar algumas ideias, trocar algumas opiniões, não sei se necessariamente certas, mas com a boa intenção de trazer reflexões para nós aqui e para todos aqueles que vão nos ver e ouvir. Obrigado, professora. Obrigada, professor. Nada, foi um prazer. Justamente provando que é professor, uma exposição muitíssimo didática, perfeitamente didática, com um tema que é um pouco estéril para a maioria absoluta, que é a questão da física, com sombra e partículas e fótons, etc. e tal. Essa história dessa dupla personalidade de ser ora isto e ora aquilo, isso é dupla personalidade, não é não? Bom, quando levado até para um caso Psicanaliticamente é de... dupla personalidade. É isso que eu ia falar. Se levado para a psicanálise, a gente tem até múltiplas personalidades, né? As variações. Condomínio. É um É condomínio um de condomínio. personalidade, como diria o nosso querido Hermínio Miranda. Isso. Você citou, quando você estava falando na questão do espaço-tempo, tecido cósmico, etc., você citou o Mircea Eliade e o Jung, citou os dois juntos. Pode desenvolver um pouquinho para nós? Então, eu citei eles por motivos próximos e ao mesmo tempo não próximos. O Jung ele trata muito do inconsciente, justamente daquela parte que, como eu estava mencionando naquela hora, que a própria filosofia traz, não só contemporaneamente do Sim. tempo, né? Então, o que é esse inconsciente? O que o nosso interior, os nossos sonhos, como ele trabalha, nos trazem de mensagem quando a gente rompe essa barreira entre esse mundo consciente e enquanto encarnados, muitas das vezes mergulhamos nele e não saímos mais, as pessoas esquecem dessa vida espiritual e que ele traz, né? E o Mircea, ele coloca isso como um historiador, eu considero também basicamente um filósofo das religiões, das religiosidades, porque ele explica a parte histórica e ele trata também do tempo e trata dessa conexão com essa questão espiritual em várias culturas. E ele fala, inclusive, disso que a filosofia mais contemporânea, eu mencionei, do eternalismo, coloca, ele já colocava lá, no início do século XX, por exemplo, de que existe um tempo físico, existe um tempo religioso, né? São momentos em que a mesma pessoa, nós podemos estar em tempos diferentes nesta vida, numa vida cotidiana normal. Então, quando nós, por exemplo, participamos de um ritual, nós entramos num outro tempo, que é o tempo do ritual. Então, vamos lembrar, por exemplo, se nós formos participar de uma atividade na casa espírita, ou se nós, não importa, seja na missa, né? Aquele ritual, aquela ritualística, ou aquele momento dedicado à espiritualidade, tem começo, meio e fim. E não importa qual é a hora. O começo não é a meia-noite ou meio-dia do relógio, né, que está na parede. O início é sempre a hora que o ritual começa. Então, se eu faço, por exemplo, o Evangelho no Ar, aí eu faço, por exemplo, 2 da tarde. Aí vamos supor que um amigo nosso faça às 8 da noite, uma outra pessoa às 18 horas. O início do ritual, o tempo, muda para cada um. Não importa se é às 8, às 20 ou às 18. Mas a 0 hora do ritual é a hora que aquele ritual começa. E quando é que é a meia-noite daquele ritual, né? Quando termina o dia cósmico daquele ritual. Quando aquele ritual termina. Não é quando termina o dia, né? Então, apesar de nós sermos guiados pela luz do sol, ou pela ausência da luz do sol, da astronomia, né, do sol físico, a religiosidade, a espiritualidade tem um tempo próprio, que é até chamado de kairos em grego, né? Tem um tempo divino, que é um tempo que a gente não controla, que é o tempo dos altos espíritos, né, dos bons espíritos de Deus, como a gente chama o tempo divino, que é até meio banalizado isso hoje, né, mas tem uma profundidade muito grande nesse tempo, nesse kairos. Mas cada pequeno ritual, como o Mircea fala, tem o seu kairos, né, o seu momento ali. E isso é muito bonito, porque isso justifica
a importância da oração, justifica a importância do tempo na casa espírita ou em qualquer templo que a gente vá prestigiar, justifica respeitar o ritual, porque aquele é o momento em que a gente está se conectando com Deus, literalmente, e não tem nada a ver com o mundo exterior, sabe? É quase como se fosse um calendário daquele microtempo que a gente está ali. Então, acho muito bonita essa definição, né? Junta com a questão interna do Jung, que eu quis mencionar assim bem rapidamente. É claro que são dois autores muito profundos, né, que têm muitas obras e que merecem uma profundidade, mas é só para contextualizar a beleza que eu acho que eles trazem para o entendimento, né, para o entendimento até de concepções da doutrina espírita. Mas foi excelente. São dois nomes, duas luzes aqui, com Isso, entendimento, né? E também, exato. dessa perspectiva, o tempo psicológico do Santo Agostinho, Exatamente. né? Ele mesmo, ele já cita isso, que nós não, ele já percebe e coloca nas Confissões, que é um livro de Santo Agostinho, que o tempo não é o mesmo. Ele pode ser o tempo da natureza para todos, mas o tempo de cada um, até porque ele vai amarrar com o Kairos também, né? Ele vai fazer essa conexão. Exatamente. O tempo de Deus, o tempo de cada um e o tempo da natureza não são os mesmos tempos. Isso é muito interessante, que a gente está falando lá de 1.700 anos atrás. Que Então, é uma coisa excepcional, né? É uma excepcional, cabeça excepcional. sem dúvida. Porque Ele ele vai fazia amarrar isso. até com amor, né? O amor divino. Ele vai falar o quanto esse Exatamente. tempo traz. Tá tudo de bonito esse tempo, esse outro tempo, não o da física, traz. É muito interessante. Aí eu É também o quis citar o grande, Santo Agostinho por causa disso. é o grande Santo Agostinho. Ah, que bom também o grande aqui, você citou o grande livro, A Ética Nicômaco, foi sempre É, uma do Aristóteles. lembrança, sempre uma lembrança. Ó, Aristóteles, estou com tanto Agostinho na cabeça, de É, Aristóteles, que é um livro que sempre devemos mencionar. É um livro também acho. muito importante, né? Sim. Quem Se vai se falar de moral e ética, é importante é o citar a ética prato cheio, Nicômaco né? do O Aristóteles. prato super É, cheio, né? sim. E em outro momento, deixe-me ver, você estava falando sobre ética, estudo filosófico, etc., e racional e tudo. Deixa eu ver aqui. Assim, você falou sobre os princípios que fundamentam o comportamento moral. Aí eu me lembrei do Kant, né? Sim, Você age de acordo com o que você acha que deva ser isso. generalizadamente o comportamento de todos, não é isso? Sim. Ele deixa isso nas suas críticas, né? Como na Isso, crítica da razão prática, por exemplo, ou na crítica da razão pura. E ele traz a questão disso, a prática, né, desse comportamento, o quanto ele é importante, né? E ele já começa com o número, com essa questão de que há um interior que processa isso. Ou seja, ele separa essa consciência, digamos, cerebral, essa consciência da visão que a gente tem do mundo, porque ele é o iluminista, né, um grande exemplo desses iluministas do século exatamente. XVIII, né, o Manuel Kant. Então, como é que eu coloco isso na prática? E quanto essa minha visão interior pode processar aquilo? Então, ele vai falar do tempo newtoniano, né, ele vai falar que é também, assim como vários iluministas, é um admirador de Newton, dessa parte da física, né, desde Galileu também, mas ele separa, é muito interessante porque ele vem trazendo essa separação e mostrando o quanto a prática é importante para o entendimento da moral e da ética. E o quanto a razão é parte fundamental disso, né, que é o princípio que está ali, né, da racionalidade humana para o esclarecimento do ser humano. Tanto que ele usa muito essa questão do esclarecimento. Exatamente. Eu fiz aqui, sim. Quando você citou a purificação e o fortalecimento dos espíritos, você citou a segunda parte do capítulo segundo de O Céu e o Inferno, que é exatamente o capítulo em que o nosso amado Kardec traz os espíritos felizes. Sim, Né? Porque sim, na primeira, a segunda parte tem o primeiro capítulo, que é o passamento, e depois aí começa a galeria, né? Na tipologia.
que o Kardec próprio é, estimou aí e colocou isso que é a coisa dos espíritos felizes, que ele começa aí. E os espíritos felizes, o Sanson com que ele inaugura esse capítulo, o outro, o Jobar e tudo, espíritos felizes, eles são exemplos dessa questão aqui que você apresentou. Muito bom isso. Agora, depois, no final, O próprio título, só um comentário, o próprio título Céu e Inferno é um pouco ou a analogia de justiça luz e divina, sombras. É, exatamente, ou a justiça divina segundo o é, Espiritismo, segundo o exatamente. Espiritismo. Isso aí. Bom, aí depois você citou aqui um caleidoscópio de luzes. Uhum. Aí você falou Francisco de Assis, Chico Xavier, Santo Agostinho, Joana d'Arc. Sim. Esses E espíritos são espíritos, né, exemplos fantásticos. são perfeitos. E depois o Joana d'Arc é o espírito que deu uma imensa volta sobre si mesmo, mas à custa de algumas encarnações, né? Sim, E você citou, você mencionou o grande esforço, a coragem daquela menina que era um fiapo de gente, não é? Diante dos generais e daqueles soldados todos, e ela exato. transitando de Judas para a protetora da França e Exato. para restaurar ou manter o trono de França, porque o rei era aquela coisa de lassidão, de, enfim, não vou falar mal do Sim. rei. Só Mas tinha aquela, problemas, vamos é dizer assim. aquela Tinha uns lassidão, probleminhas ali. assim. É, Exatamente. Então, essa é uma trajetória também extraordinária que vai muito diretamente da sombra para a luz, sim. né? Muito bom. E nós temos muitos exemplos assim, e o que eu quis também destacar é que ninguém teve vida fácil. Poucos tiveram vida fácil. Ninguém, acho que ninguém. Nenhum. Por mais que tenha nascido até num berço mais esplêndido, né? Com mais Aham. condições financeiras, como era a família Como Buda, de como São Buda, como o Siddhartha Gautama, como Francisco, né? como São Francisco, Francisco, né? Um pai com dinheiro e tal. Mas ao abrir mão dessa vida para o sacrifício da caridade, muitas dificuldades advêm, inclusive de saúde, de tudo, sim, de intempéries, tudo, né? E isso é um exemplo de que a vida, às vezes, ela pode não parecer fácil para se conseguir determinados objetivos, mas ela tem sempre uma recompensa. Então, eu vejo, às vezes, até jovens, enquanto professor dando aula, o medo de enfrentar as dificuldades, é assim, a ansiedade, o medo mesmo. E, às vezes, a arrogância de não querer enfrentar as dificuldades. É uma arrogância também, né? De não sair do seu berço esplêndido para enfrentar o mundo. E toda vez que a gente faz isso, aí eu falo por mim, e quando os problemas muito grandes chegam, a gente sai muito melhor, completamente transformados. Tanto que o Francisco termina aquela existência como um São Francisco. Esse é um processo de transformação, é um exatamente. avançar. Né? Então, é um processo filosófico do iluminismo que o Kant falava, né? Do esclarecimento, né? Sair da obscuridade, e usa sempre essa metáfora, Kant, né? De luz e sombras, né? Que o século XVIII estaria trazendo para a humanidade. Mas, no fundo, a jornada é essa que Joana d'Arc fez, e que São Francisco fez. É O difícil, próprio mas ela Francisco fez. é, assim, nosso querido Xavier. A vida de Jesus foi fácil o tempo todo, né? Filho de um carpinteiro e tudo que ele passou no final. Então, esses modelos, por isso que eu acho que são modelos, a gente deveria encarar como a vitória ela sempre está no fim da trajetória, na minha opinião, sempre. E basta que a gente persiga ela. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, e a gente pode atravessar aquilo ali de uma maneira maior ou pior. E tem muitas pessoas que dependem desse sacrifício. Se nós formos ver essas trajetórias históricas, quantas pessoas
no momento e em séculos posteriores, ou anos, décadas, não importa, se beneficiaram e se beneficiam disso. Né? O mundo hoje seria muito pior, provavelmente, se tantos modelos como Tivessem tais, que sido. nós já citamos, não tivessem existido. Só pessoas comuns, né? Sem buscar a transformação. E esses, não é, o Adílio, podem ser considerados coisas antigas, né? Que as pessoas têm essa visão também. Aí isso é uma coisa dos É, outros tempos, isso é uma coisa velha, antiga. Aí acham que era outro mundo. Sim, era outro mundo, mas tinha muitas dificuldades iguais, né? sim. Agora, é difícil manter essa linha argumentativa quando você fala de Gandhi É, e de Mandela, que você falou, não é? Porque sim. são, a rigor, Exatamente. contemporâneos, né? A rigor, São. né? E são, Dependendo. nós convivemos com eles. Mandela É, morreu por pouquíssimo tempo. exatamente. O Gandhi um pouco mais atrás, mas também, né? Sim, Então, isso. o Gandhi é aquela história, lembra Jesus, né? Que onde Uma está, resiliência pacífica, né? onde está a luz, né? Onde está a É, verdade? Jesus ficou quieto, porque era a verdade, estava diante dele. Ele era a verdade, né? E aí, o Gandhi, diante do seu assassino, disse: Eu não tenho o que lhe perdoar. Olha, é, haja luz, né? exatamente. Era Por isso que o luz e perdão sombra. está associado. Luz e sombra ali, direto, direto, como também no caso do Mandela. Eu acho extraordinário o momento em que o Mandela, depois de ter ficado, ele era um homem alto, ficou preso Sim. décadas numa cela Marcela, em que ele não podia ficar em pé, né? E ele não desenvolveu nenhum rancor, nenhum ressentimento. Quando ele estava livre, houve um grande jantar para ele, uma festa, e aí ele convidou para sentar ao lado dele o carcereiro. É uma outra coisa, é, né? é outro nível. Assim, E a mesma, exatamente. mutatis mutandis, é a mesma coisa do Gandhi. Eu não tenho o que perdoar a Perdoar. você, meu assassino, eu não tenho que perdoar a você, meu algoz, meu carcereiro e tal. Então, acho que isso emblematiza muito o tema de hoje, agradecendo muito a Sim. você. Eu que agradeço a oportunidade, como sempre. Porque é um aprendizado quando a gente estuda, porque isso também Sim, faz a gente estudar, reler, ler, aprender coisas novas. Então a gente troca ideia, nós trocamos ideias com as pessoas, levamos alguma informação, mas a gente aprende bastante. exatamente. É sempre um ir e vir, né? É Ir e sístole e vir. diástole, é sístole e É, diástole. é igual a luz, né? As ondas. Né? As Parte on- de cima, parte de baixo. Sim, falou o físico, Igual a tá bom, as física. Falou ondulatórias, as físico. É, ondulatórias, as exatamente. Os dois lados. ondulatórias. Né? A dualidade onda partícula. Os dois lados da moeda. Exatamente. Então, Adílio Jorge Marques, nós aqui no ICEB agradecemos muito a você, mais uma vez, por esse estudo importante, tão didático, num tema que poderia ser muito, não só desafiador para quem assiste, não é do campo da física, por exemplo, em que você trouxe essas informações de forma tão didática, de forma a trazer luz para nosso entendimento nessas questões. Então, pelo didatismo, pelo cuidado como você preparou o material, né, com a sua pesquisa, tudo tão bem cuidado sempre, nós agradecemos muito a você aqui no ICEB, do ICEB, porque estamos sempre buscando em você mais uma contribuição na altura do nível do ICEB, que é de Estudos Avançados do Espiritismo. Agradecemos muito a você outra vez. Quer dizer mais alguma coisa? É só reiterar meus agradecimentos, a oportunidade de aprendizado, de troca, né, e a minha admiração pelo trabalho do ICEB, que eu acompanho na internet, o trabalho de vocês todos, o seu trabalho particular.
e que o ICEB possa ser sempre iluminado, convencendo, que ajuda muita gente. Obrigado pela Precisamos oportunidade. muito, precisamos muito. Você falou tanto aí dos pobres, que a vida é difícil. Olha, a vida do ICEB muito É, difícil. Muito aqui, verdade. nós estamos muito pobrezinhos de maré de si, mas estamos com muitas visualizações. Isso é muito confortador para todos nós, na missão do ICEB de divulgar a Isso. doutrina espírita que nós escolhemos seguir e Jesus, através de Kardec, no caso aqui, que escolhemos a seguir. Isso. É importante falar para que as pessoas também ajudem. É importante ajudar o ICEB, né, que traz tanta ajuda, tanta participação gratuita e mantém a doutrina espírita com tantas facetas, são tantas Isso. palestras, né, psicologia, física, natureza, religiosidade, Neurociência, né, apocalipse, tudo. filosofia, história. É. Então, se as pessoas puderem ajudar o ICEB, será muito bem-vindo, inclusive materialmente. Né? Materialmente também, porque estamos todos encarnadinhos. Precisamos Uhum. desenvolver determinadas questões e dependendo dessas Sim, manifestações materiais, digamos assim, né? sim, é lógico, para Então, manter. Adílio, Estamos no mundo. obrigada. Nós vamos Nada. juntos neste momento, Jesus querido, agradecer a tua bênção que mais uma vez fizeste descer por sobre o nosso momento de estudo aqui no ICEB com o nosso querido irmão, amigo e companheiro Adílio Jorge Marques. Que ele possa, Jesus, continuar a receber esse influxo de tuas bênçãos, de tuas luzes, da doçura do teu coração, para continuar a sua trajetória de tanto estudo e de tanta contribuição nobre para a divulgação do teu Evangelho e da doutrina espírita codificada pelo nosso amado codificador Allan Kardec. É nesta hora, Jesus, que também te pedimos, multipliques as bênçãos por sobre o ICEB, todos que aqui trabalham e trabalhamos em ambos os planos de existência, iluminando cada vez mais e fortalecendo cada vez mais a todos nós e muito especialmente aos nossos mentores queridos. Graças te damos, Jesus, agradecendo-te já o que te pedimos em seguida. Abençoa toda a humanidade, todos os nossos irmãos em duras provas e expiações aqui no planeta que tão amorosamente diriges. Fica com eles, Jesus, fica conosco. Graças te damos, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.